Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar rogando ao Senhor da vida e a Jesus Cristo que abençoe todos os encarnados aqui presentes e todos os desencarnados. Que Ele estenda essa bênção a todos os nossos familiares e que nós possamos compreender, por intermédio desse irmão que está agora nesse momento nesta tribuna de amor, que é uma tribuna sagrada, de que possam algumas palavras refletir o que é tão importante em nossas vidas e que está ausente do coração humano: a paciência. Eurípides Barçanufo, um grande espírita, um homem de uma dedicação extraordinária ao bem, ele cuidava e ajudava enfermos por ocasião da gripe espanhola, 1917. Ele ajudava de forma obsessiva as pessoas que sofriam, os doentes. De tanto ajudar, ele desencarnou, também pela gripe espanhola. Tempos depois, numa sessão do Centro Espírita em Minas Gerais, Eurípides Barçanufo chega e lhe é perguntado: qual a qualidade mais difícil de se encontrar no coração do homem? E ele respondeu de imediato: a paciência. Senhores e senhoras, a paciência é a causa primeira da grande maioria das tragédias e dos males humanos. Quem de nós aqui presente, a começar por mim, quem de nós em algum momento da vida não foi impaciente? Quem não se enraiveceu? Quem não se encolerizou? Eu tenho certeza que, se nós formos honestos e sinceros, nós responderemos que sim. Em muitos momentos da vida, nós não mantivemos a paciência. E ao não manter a paciência, esta qualidade tão extraordinária, nós criamos atritos, problemas, dores, verdadeiras tragédias humanas em nome da impaciência. Quantos casos familiares, quantos casos de amigos, de conhecidos, no mundo, nas nossas mínimas atitudes, a impaciência foi a causa de tragédias.
Eu hoje, vindo para cá, às 17h30, saindo do centro de Porto Alegre e pegando a BR, eu fiquei espantado com as pessoas que parecia que fugiam da morte, com aquela velocidade no trânsito, passando, os acidentes não ocorrem por detalhes, porque querem chegar 1 minuto, alguns segundos na frente, e aí a impaciência no trânsito provoca no mundo inteiro as tragédias, as mortes, os aleijões. Aí, meus amigos, a impaciência, ela é irmã gêmea do egoísmo. Nós somos egoístas porque nós queremos ver resolvido todos os nossos problemas com a maior rapidez possível, com celeridade. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que a mim me assombrou por muito tempo: a dor é uma bênção que Deus envia para os seus eleitos. Por muito tempo eu não compreendi esta frase do Evangelho segundo o Espiritismo, que a dor é uma bênção que Deus envia para os seus eleitos. Eu não conseguia compreender por que Ele envia a dor, e essa dor tem que ser uma bênção, se nós todos fugimos da dor, queremos ficar longe da dor. E eu entendi, depois de refletir calmamente, que essa dor que Deus envia, Ele está enviando porque nós precisamos de duas coisas fundamentais para viver nesse mundo ainda de provas e expiações. Nós necessitamos da paciência e da fé. A paciência e a fé. Nós temos que suportar a dor ou os problemas da vida, não de forma acomodada, não de forma preguiçosa. Eu me sento numa cadeira, me deito na cama e digo, bom, eu vou ter paciência, acreditar em Deus e os problemas todos são resolvidos. Não, isto não é paciência, é acomodação. Eu estou desempregado, bom, Deus um dia resolve essa situação. Não, eu tenho que agir, eu tenho que procurar aprender, eu tenho que procurar me atualizar, eu tenho que ser dinâmico, eu tenho que correr atrás. Paciência não é inação, cruzar os braços. Não. Paciência é lutar, é não esmorecer, é empregar todos os esforços no sentido de resolver uma situação que nós entendemos, que nos incomoda, que nos preocupa, que nos abala. Nós devemos fazer de tudo, legalmente e moralmente, para
acertar os nossos problemas. E depois de ter feito tudo, depois de ter envidado todos os esforços, aí, meus irmãos, nós temos que entregar a Deus e ter fé. E ter fé. Uma profunda fé, na certeza de que Deus jamais nos deixará sem uma resposta. Em uma outra palestra, eu me recordo ter dito e repito aqui agora: ao longo da minha vida, que já é um tanto longa, 74 primaveras, como se diz, eu pedi, eu implorei muito a Deus e a Jesus. A grande maioria do que pedi, das coisas que pedi, não me foram dadas, mas eu sempre recebi o que eu necessitava. Assim é a vida para todos nós. Nós pedimos muitas coisas, por vezes, ou certamente, na maioria das vezes, justas, corretas, ou demora, ou recebemos algo diferente, que lá na frente nós vamos entender que aquilo foi melhor, que era exatamente aquilo que nós necessitávamos. Isso acontece nas coisas do trabalho, nas relações familiares, nas relações afetivas, especialmente no amor entre as criaturas. Às vezes, tantas pessoas desavindas, casais que seguem rumos diferentes, por vezes, caminhos que foram desfeitos pela impaciência de um ou de outro, e que mais tarde aprenderam, com a dor na alma e no coração, com muito sofrimento, a escolha errada do caminho que devíamos percorrer. Tudo em nome da impaciência. Meus amigos, as coisas que nós rogamos a Deus, elas muitas vezes não saem como se quer. Eu tenho certeza que aqui todos os corações de homens e mulheres que estão aqui, fazendo uma viagem introspectiva para dentro de vossas almas, existem muitas coisas que não saíram como se queria.
não percais a fé. Há razões para que isto acontecesse. Há motivos que são desta vida, de ações que praticamos nesta existência. E quando nós não encontrarmos num exame imparcial, honesto, mas por que eu tenho que passar esta dor e esse sofrimento? Tende paciência, está em vidas transatas, em vidas passadas. É a única e lógica explicação que Kardec nos dá sobre a reencarnação. Ele, que no seu sepultamento no cemitério Père Lachaise, em Paris, Flammarion, o grande astrônomo francês, ao discursar no túmulo de Kardec, o chamou o bom senso encarnado. O bom senso encarnado. Nós temos que ter bom senso para entender e compreender que as nossas inquietações, que as nossas angústias, que as nossas precipitações, as nossas raivas, os nossos ódios e tanta maldade, por vezes cometida, ela gera uma resposta da vida, e a vida devolve. A vida devolve. Nada fica impune. Se os senhores e as senhoras, a partir de hoje, procurarem controlar mais as vossas emoções e adicionarem a paciência como um instrumento de contenção dos arroubos, dos exageros, das palavras de intemperança, podem ter certeza que a vida vos sorrirá muito mais, muito mais. Quando a criatura humana controla as emoções negativas, quando a criatura humana controla suas más inclinações, as inclinações, sejam maléficas, perversas, por atos e por palavras, nesse momento, ela modifica de padrão vibratório, ela passa a ter uma vibração de profunda paz, harmonia, e aí a alegria jorra na vida da criatura como um veio d'água para a pessoa sedenta de sede. Nós somos caminhantes do deserto em busca do oásis de água. Vamos atender a senhora, que ela merece tomar uma água com toda a calma. Não se preocupe, a gente entende. Há 10 dias atrás, a senhora não faz ideia o que eu tossia. Eu estava com um resfriado terrível. Felizmente, tudo passa.
isso também passará. Meus amigos, eu gostaria de trazer uma história de um pai com um filho adolescente. Era um pai, um homem tranquilo, normal, um homem que tinha uma certa sabedoria, uma certa evolução. E ele tinha um filho de 16 anos de idade, já no fim da adolescência, e ele começava a se impacientar, a brigar, a discutir e a tratar as pessoas de forma grosseira, de forma mal educada. E o pai, contristado, via esse filho com aquele comportamento anormal e notava que o rapaz também ficava muito raivoso, talvez obsidiado. E o pai, com toda a calma, vendo as coisas negativas que o filho fazia, ao invés de recriminá-lo com aspereza, ele chamou o filho para uma conversa muito séria e falou ao filho do que ia acontecer lá na frente na vida dele: encrenca, confusão, brigas, crimes, delitos e morte. Que era isso que ia acontecer na vida de uma pessoa que aos 16, 17 anos arrumava brigas e encrencas e confusões e discussões a todo momento. E o filho ficou pensativo e o pai disse assim: eu tenho uma maneira de te ajudar, que não é com palavras apenas, é com uma atitude. Nós temos no galpão da casa uma porta de madeira que não usamos. Você, para cada briga, discussão, altercação com qualquer pessoa, está aqui uma caixa de pregos, e deu uma caixa de pregos. Você vai lá e você prega para cada discussão, para cada confusão que você arrumar com as pessoas, você prega na porta. E o filho: mas pai, faça isso, meu filho, que eu vou te provar que vai ajudar. E o rapaz começou a fazer. No primeiro dia, ele pregou 38 pregos na porta. Ele tinha arrumado 38 confusões. Irmãos, mãe, pai, amigos, familiares, estranhos. Ele pregou 38 vezes. E o pai meio que viu o filho quase toda hora pregando. Os dias se passaram e começou a diminuir os pregos na madeira, na porta. E ele começou a notar que o filho estava mais contido. Chegou um dia que ele procurou o pai e disse assim: pai, eu hoje não preguei um prego na porta. E o pai disse assim: então me traga a porta aqui, que nós vamos fazer uma coisa. O rapaz trouxe a porta e o pai disse ao filho: meu filho, retira todos os pregos. Deu a ferramenta e o filho retirou todos os pregos. E aí ele disse para o pai: pai, por que retirar todos os pregos? Meu filho, para que tu veja o
estrago feito na porta. Para que tu veja que a porta está toda furada, toda machucada, a madeira. Meu filho, é isto que tu fazia com as pessoas. E isto não se apaga jamais. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes nós machucamos pessoas? A esposa, a companheira, o filho, a filha, os pais, os vizinhos, os amigos, às vezes por coisas banais, porque não tivemos temperança e paciência. Paciência para compreender e para entender as dores e os problemas humanos. Este é, por assim dizer, a síntese do que o meu coração traz aos vossos corações e às vossas almas. Entendei que a vida, que essa existência é um ato apenas. Compreendei que esta vida é uma rápida passagem e logo retornaremos à pátria espiritual. Não importa, e tomara que seja assim, com 80, com 90, com 100, com 110, com 120 anos, mas nós passaremos. Nós não podemos sair desta vida deixando no coração das criaturas tantas feridas. Não podemos deixar na alma das criaturas tantas amarguras, porque nós não tivemos a calma, a serenidade e a paciência. Vamos procurar ser menos egoístas, menos orgulhosos. Vamos procurar olhar para dentro de nós mesmos, fazer a mais maravilhosa viagem que um ser humano pode fazer, que é a viagem para o interior de si mesmo, se entendendo, se compreendendo e reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, os nossos equívocos, com humildade, E assim, a nossa vida, ela terá uma ressignificação, um significado maior, um sentido maior. Se algum de vós sair daqui nesta noite, desta casa bendita que é o ECAC, se alguém sair daqui com a convicção interior de ser melhor, de procurar ter mais paciência, de procurar controlar os seus impulsos equivocados, os seus ódios, as suas raivas, se alguém sair daqui com este sentimento, pode ter certeza de que a humanidade tem solução. A humanidade vai encontrar o seu destino. Pode estar distante, pode estar muito distante, ou não, mas nós caminhamos para o mundo de regeneração, porque ainda nós temos muita bondade no coração humano. Ao mesmo tempo que temos tantas falhas,
nós carregamos dentro de nós o sinete, a marca de Deus. Nós fomos feitos para a eternidade. Nós não fomos feitos para essa vida apenas, para uma existência. Nós nascemos para a eternidade. E ninguém chega, ninguém avança para esses mundos melhores e felizes. Ninguém avança se não procurar a melhora das suas atitudes equivocadas. Que Deus, na sua justiça, mas também na sua infinita misericórdia, Ele possa iluminar os vossos corações e as vossas almas e introduzir no mais profundo do coração de cada um de vós que fazer o bem, que agir no bem é a grande missão humana. E para isso, um aliado extraordinário, o grande aliado que nós temos e que é o mote e é o motivo desta palestra, a paciência. A paciência. É na dor que nós temos que ter paciência. É na fé que nós devemos revigorar a paciência e saber que a promessa de Jesus, ela jamais será esquecida por Ele. Ele que nos amou até a tragédia da cruz. Ele que sofreu as mais ignominiosas torturas. Ele que nos amou de uma forma infinita. Meus amigos, eu me despeço deixando a vocês uma única certeza: Ele não nos abandonará jamais. Não nos abandonará jamais. E nós temos que estar ao lado dele, porque Ele é a luz do amor. Ele é a sombra que nos conduz, que nos leva. Ele é tudo para nós. Ele é a nossa grande certeza. E essa grande certeza, ela passa por suportar e aguentar tantas desídias, tantos sofrimentos, tantas desditas e tantos sofrimentos, tendo paciência. A paciência nos conduz para a eternidade. E que ela os acompanhe com o amor do Mestre Jesus, é o que eu desejo do meu coração. Muito obrigado.